É muito tentador quando a gente quer discutir, né, a reforma tributária e essa tributação aí dos dividendos, essa isenção dos 5.000 da renda aí do pessoal. É muito tentador discutir politicamente essas questões, mas eu acho que o importante agora é levarmos essa discussão para o nível mais técnico, para um nível mais racional e evitar, né, qualquer tipo de polarização política. Claro que tem muita influência política, claro que tem muito a ver com o governo atual, principalmente a isenção aí dos 5.000 e a tributação dos dividendos, que eu vou dar minha opinião já já para você sobre o que eu acho sobre isso. Mas falando primeiramente em termos de reforma tributária, o que a gente tem hoje, né? A reforma tributária ela não é do governo atual, para separar a discussão, né, o pote. A reforma tributária ela não é do governo atual, é uma política, né, de Estado, então isso já vem de anos de transformação e mudanças. E agora a gente está indo para o vamos ver, né, botando para valer. Quem está aí cético, desacreditado, já está vendo a coisa acontecer e é hora de se mexer se você estava achando que não ia dar em nada. O que a gente tem hoje, né, no Brasil? Qual seria uma reforma tributária que eu diria ideal, perfeita, né? Seria um governo com uma máquina pública eficiente, com controle dos gastos públicos, com as estatais dando lucro, com uma justiça previdenciária, né? Em que você tem leis que são muito favoráveis aos cidadãos, aos trabalhadores e aos governantes também, algo mais equilibrado, né? Não tão distante como hoje, mas para que serve os tributos? Para que serve o que a gente paga de imposto, né? Porque a gente tem que discutir a raiz do problema, senão não adianta ficar levando para uma discussão política. Tem que entender a raiz do problema. Então vamos lá. Para que serve imposto? Para sustentar a máquina pública, tá? Gastos com educação, saúde, saneamento básico, toda a infraestrutura que a gente tem no país, né? Então, se você tem uma infraestrutura extremamente ineficiente, custosa, né, altamente corrupta, como é nos dias de hoje, isso representa desperdício de dinheiro público, gastos desregulados, né, desenfreados, especialmente no governo atual do PT. E aí, o que eu e você fazemos quando nós gastamos muito? A gente não tem o que fazer, a gente fica endividado, a gente tenta pegar dinheiro com parente, a gente se endivida, ou fica devendo, dá calote, mas o governo não. O que o governo faz quando ele se endivida? Quando ele está gastando muito? Ele vai lá e cobra mais imposto, que é a forma que ele tem de compensar a ineficiência dele. Portanto, quando você tem uma lei como a dos dividendos agora, o governo está fazendo o quê? Cobrando mais imposto, ao invés de reduzir a carga tributária para tornar o país mais competitivo. Mais uma vez, vamos separar os potes e falar primeiro da reforma tributária. Hoje você tem o que seria uma reforma tributária perfeita, ideal? Seria aquela em que você calcularia a produtividade do país, o PIB, e qual é o custo que o país tem para essa produtividade, para a sustentabilidade do governo. Quanto mais eficiente for os gastos públicos, menor seria a carga tributária. E você calcularia o percentual de imposto para sustentar essa máquina pública conforme a necessidade. Isso poderia reduzir muito a carga tributária do país. Essa seria uma reforma tributária perfeita, ideal. Mas não, o que a gente teve na reforma tributária atual foi apenas a simplificação da apuração dos tributos. Então foi uma reforma possível, né? Porque de fato hoje a gente vive um manicômio tributário, como se costuma dizer por aí, porque é muito complexo a apuração dos tributos no Brasil, é caro. Empresas grandes aí têm um departamento inteiro só para apurar impostos de forma correta e eficiente. E isso vai realmente mudar com a reforma tributária, porque vai se simplificar bastante a apuração de impostos no Brasil. É o que deu-se para fazer, né? Então hoje, com o que está vindo aí de mudanças, grandes especialistas tributários, aqueles caras que são especialistas em determinado tributo, vão ter que se reinventar, né? Hoje a gente tem, atualmente, são
mais ou menos 8 impostos ou 9, dependendo da atividade, e você tem mais de 5 mil leis de ISS, que é uma para cada município, e você tem mais de 27 leis para o ICMS, que é uma por estado, e diversos benefícios fiscais, incentivos. É complexo, de fato é complexo. Isso vai mudar bastante com a reforma tributária, porque a partir de 2027, praticamente o governo é quem vai apurar esse imposto para você e já vai descontar na fonte a parte dele. Isso vai trazer boas mudanças do ponto de vista da burocracia de apuração de imposto, mas em compensação vai gerar impacto diretamente nas operações de muitos contribuintes que hoje tem um tempo, um prazo para pagar o imposto. Esse dinheiro fica no caixa da empresa durante um tempo. Isso vai mudar. Vamos lá, as principais características da reforma tributária em relação à atividade econômica no quesito apuração de imposto, né? O que a reforma tributária traz como premissa? Primeiro, a não cumulatividade plena, ou seja, tudo que você comprar, tudo que você vender vai dar crédito. Isso é um ponto, tá? E o imposto ele passa a ser recolhido por fora. Isso é um ponto importante. Segundo ponto, o crédito que hoje ele é destacado em nota fiscal, ele vai passar a ser um crédito financeiro e não mais tributário. O que significa isso, meu amigo? Que o crédito só vai acontecer se o seu vendedor lá, se o seu fornecedor pagou a parte dele, tá? Então já começa por aí uma mudança bem profunda que vai impactar na questão de fluxo de caixa, tá? E aí o governo criou-se a possibilidade de você que está comprando recolher o crédito desse cara que está vendendo para você não depender dele pagar o tributo. Uma vez que você antecipou esse crédito para se utilizar dele e o cara lá pagar o dele também, o governo vai te devolver o dinheiro. Ele vai devolver esse crédito para você. Hoje o prazo estimado é de 3 dias, né? Mas o governo está trabalhando para devolver em 24 horas. Beleza. Então a gente está aí com a emissão do documento fiscal sendo o documento que vai gerar o crédito tributário juntamente com o pagamento do imposto, ou seja, mais uma mudança profunda. O crédito do imposto está vinculado à emissão da nota fiscal. Você que não emite nota fiscal ou só emite nota fiscal quando um cliente pede ou quando você vende no cartão de crédito, geralmente são pessoas que vendem no B2C, né, para consumidor final, que tem comércio, né, ou que presta um serviço, você vai estar extremamente impactado também por essa questão de emissão de nota fiscal para fins de apuração de impostos, tá? Só para você ter uma ideia, dentistas, psicólogos, médicos, pessoa física serão contribuintes do IBS e da CBS. E eles estarão obrigados a se inscrever no CNPJ, a ter um CNPJ, mesmo não sendo pessoas jurídicas. Por quê? Porque senão o governo não vai conseguir apurar o IBS e a CBS na sistemática que está vindo por aí. Então, o documento fiscal será o documento de apuração dos impostos e concessão do crédito tributário na cadeia produtiva. São mudanças de extrema relevância, de extrema importância. Mais um quesito aí que eu quero destacar é que hoje existe uma base de contribuintes gigantesca, que são microempreendedores individuais, autônomos, ambulantes, prestadores de serviços, que prestam serviços, né, que ganham ali uma faixa de 5, 10, 15 mil reais, já passaram inclusive dessa isenção de 5 mil, que não pagam absolutamente nada de tributos, zero. Só negam 100%, não pagam nada. Essa galera precisa abrir o olho porque também serão afetadas, tá? O governo, ao atrelar você, CPF, ao split payment, ele vai rastrear suas entradas e as suas saídas. Ele vai rastrear suas compras, ele vai rastrear suas vendas. Especialmente, óbvio, se você emitir nota fiscal.
E boa parte desses trabalhadores, eles não precisam emitir nota fiscal hoje, mas provavelmente, se você vai vender para empresas, vai se exigir a emissão da nota, ou seja, vocês também serão impactados. E é uma base grande de contribuinte, é uma sonegação muito alta que hoje o governo não arrecada esse imposto, o que também, óbvio, acaba penalizando quem paga. Se tem alguém que não está contribuindo, meu amigo, que deveria contribuir, alguém que está contribuindo vai ter que pagar por esse cara. É igual gato em conta de luz, é a mesma coisa, né? Nós que pagamos a conta de luz, tem um percentual ali dentro que é para compensar as perdas por roubo de energia, né? Desperdício. Isso serve para energia e para água, né? Um absurdo, mas é a realidade. Igual condomínio, sabe o condomínio? Que tem lá 10 unidades, tem 3 caras que não estão pagando, mas precisa fazer uma obra. Todos eles vão ter que pagar, mas tem 3 que não pagam. Os 7 que pagam em dia vão ter que ratear a despesa dos 3 que não estão pagando. Isso é normal em qualquer sistema comunitário de arrecadação, infelizmente. Então, positivamente falando, né, quando a gente tem uma melhora do sistema tributário, no sentido de trazer mais eficiência na apuração, simplicidade, é uma melhora positiva. Qual é a negativa? Não vai ter redução da carga tributária, pelo contrário, pode ser que aumente, e nós não teremos aí uma melhoria do Estado em termos de eficiência, o que é péssimo também. E voltando a falar, né, da parte da reforma tributária, tem uma outra questão aí que você precisa considerar. Por que vai ser necessário emitir nota fiscal para quem aluga imóveis? Por que quem aluga imóveis vai passar a emitir nota fiscal? Não é nota fiscal, é um documento fiscal. Por quê? Porque também, da mesma forma que eu falei lá dos médicos, dentistas, psicólogos autônomos, pessoa física, quem é contribuinte do IBS e CBS, como é o caso dos locatários, né, tem uma regrinha específica aí para isso, dos locadores, perdão, se você é um locador, né, tem imóveis e for contribuinte do IBS e da CBS, você também vai ter que emitir uma nota fiscal e ter um número de CNPJ, mesmo como pessoa física, para poder você gerar a apuração da IBS e do CBS. São mudanças profundas aí, né? Tem também a questão do registro aí dos imóveis, desse novo cadastro que está vindo por aí, que a gente tem que falar um outro conteúdo sobre isso, mas para toda a cadeia produtiva vai-se haver mudanças profundas. Pessoal que aluga imóveis, né, também tem uma sonegação gigantesca no país. Então veja, nós estamos falando aqui já de 2 categorias, que é uma categoria com uma base extensa, grande, que não paga imposto no país. Quem aluga imóveis, a maioria, né, muitos contribuintes não pagam aluguel, não declaram esse aluguel, e quem também trabalha como autônomo, porque essas pessoas, elas hoje estão ali no limbo fiscalizatório. O governo não consegue fiscalizar, não quer dizer que você não tenha que pagar, né? Sobre o pagamento de imposto, minha opinião é a seguinte, cara, a regra é essa, nós estamos no país, temos que seguir a regra, concordando ou não com o governo instalado, concordando ou não com a política fiscal. Nós sabemos que existem muitos problemas de infraestrutura e etc., mas é a regra do jogo. Se você tem uma empresa, você tem que seguir a regra, até para você ter mais autoridade, ter mais credibilidade, né, no mercado. Mas a gente sabe que a realidade é dura no país, tem muita gente que não emite nota, não paga imposto, e você, para competir com esse cara, às vezes, tem que tomar esse remédio amargo da sonegação. Isso é uma realidade que vai mudar nos próximos anos. E aí, se tudo ficar igual para todo mundo, nós vamos ter um país muito mais justo, um mercado muito mais justo internamente. No cenário externo, nós seremos extremamente ineficientes do ponto de vista competitivo, tá? Com essa tributação dos dividendos e com a reforma da tributária, que vai aumentar ainda mais a carga tributária, do ponto de vista competitividade internacional, o Brasil vai perder competitividade. Mas isso também acho que vale uma outra discussão, porque é mais complexo. Voltando aqui para a nossa realidade, tá? Você hoje que tem um negócio, ou tem imóveis alugados, ou é um autônomo que presta serviço aí de elétrica, instalação disso, daquilo, reparos, ar-condicionado, não sei o quê. Você que tem uma clínica odontológica, você que é um dentista, um médico, um psicólogo, e você não emite nota fiscal, não declara suas receitas, não paga imposto, você que é MEI, que tem um comérciozinho, que tem uma lanchonete, que tem uma barraquinha na rua, que fatura aí acima de R$5.000, tá?
vocês todos serão extremamente impactados pelo split payment, pelo novo sistema da reforma tributária e por que e como nós temos que gravar um outro conteúdo para falar só disso também, mas vocês terão que se preparar para isso, tá? Importante trazer agora sobre a questão dos dividendos, sobre a tributação dos dividendos e sobre essa isenção para quem ganha até R$5.000. Já vou antecipar minha opinião agora para você sobre isso. A isenção dos R$5.000 foi extremamente positiva e eu acho uma boa, concordo, embora seja uma política extremamente populista, né, ela foi boa do ponto de vista de injetar mais dinheiro na economia, de aliviar um pouco a carga tributária para quem ganha até R$5.000, que realmente não é uma renda tão alta. E do ponto de vista compensatório, criou-se um outro problema, né, que é penalizar quem produz no país, penalizar quem assume o risco, e essa tributação dos dividendos na pessoa física, né, para quem recolhe, para quem recebe mais de R$50.000 mensal de dividendos, isso não foi legal, não foi positivo e não vai trazer competitividade. Talvez para os grandes mude pouco, porque já não vai muita coisa para a pessoa física, fica tudo dentro das holdings, eles reinvestem o dinheiro, tem outras questões aí a ser discutidas. Mas para o cara que ganha até 50 mil de lucro na empresa ali, um pouquinho mais, esse vai impactar. E outra, para quem faz determinadas movimentações no país, esses valores de 10% sobre essas movimentações vai impactar demais. Demais. Você está vendo o cara aí da Nubank que vendeu a operação, teve que ir para o Uruguai, o cara economizou R$500 milhões. 500 milhões de reais ele economizou mudando o domicílio fiscal dele para o Uruguai. Então, assim, o governo criou, e aí eu posso fazer a crítica aqui agora ao governo atual, porque isso é do governo atual, não é uma política de Estado. Ele criou-se, né, uma questão aí de redução dos investimentos, redução da questão dos empresários assumirem o risco no país que já é altíssimo, né? O empresário hoje no país ele assume uma série de questões, fora a carga tributária que já é alta, a gente tem um problema de infraestrutura no país, de educação, mão de obra qualificada, você tem uma série de questões que o cara que tem uma empresa, ele assume um risco altíssimo. E o governo deveria incentivar essa produtividade empresarial para a pessoa que tem um capital, ao invés de botar lá em título do governo a 15% sem correr risco nenhum, ele prefere ter uma empresa, empreender, ganhar ali 30% de rentabilidade, 40%, 50%, para poder estimular o quê? Geração de emprego, desenvolvimento, tecnologia, né, novos produtos. A economia ela teria um giro, né, e uma competitividade muito melhor caso houvesse um estímulo maior para essa classe de empresários ali, médios e pequenos, mas infelizmente não é o que vai acontecer e a reforma tributária ela vai impactar diretamente nisso. Essa taxação de dividendos também vai impactar diretamente nisso. E quanto a essa taxação dos dividendos aí, tem uma coisa que pode acontecer em 2026, é um ano de eleição, pode ser que o presidente, dependendo de quem ganhe, desfaça isso. Então existe uma esperança aí para o ano que vem, tá? Essa questão que eu te falei sobre o split payments e o pagamento de imposto desses contribuintes aí da base lá que faturam até 15 mil, que não pagam nada de imposto hoje, em 2027 isso vai entrar em vigor, não vai ser no ano da eleição do ano que vem, 2026, e essa galera, ao ser pega desprevenida, vai se sentir injustiçada por estar pagando impostos, né, que é devido e é legal, eles têm que pagar, mas vão se sentir injustiçados porque achavam que iam passar ilesos a tudo isso, como até hoje passaram. Então a gente tem mudanças profundas vindo por aí. É importante que você se nutre de informações técnicas para que a sua opinião seja formada em cima de informações fidedignas, né, e lógicas. E também é importante que você se prepare para o que vem pela frente. Se você é um empresário que tem uma empresa que hoje vende ali para outras empresas, está no meio da cadeia produtiva, ou se você é um empresário que vende no B2C, né, para consumidor final, você também vai ser impactado. Se você está no Simples Nacional, também vai ser impactado. Se você está no MEI, também vai ser impactado.
Então não fique achando que isso vai passar desapercebido, que isso não vai dar em nada, que para você não vai pegar nada, porque vai, né? E eu sei o quanto as pessoas odeiam pagar imposto, né? Pelo menos a linha que eu trabalho aqui de contribuinte, né, de cliente, ninguém quer pagar imposto. As pessoas pagam com muita raiva, não pelo pagamento do imposto em si, mas pelo retorno que se tem, pelo que você tem de notícias na televisão, né, pelo que você tem de segurança nas ruas, pelo que você tem de educação básica para a população, para os seus colaboradores, né, para você contratar uma mão de obra qualificada. Então você não tem retorno desse imposto. A revolta maior da população é essa. Então, assim, o que a gente espera e quer é que o país cresça, produza, recolha todos os impostos que são devidos, faz parte do jogo. Eu acho legítimo o pagamento de imposto, sempre falei isso aqui, mas o que nós temos de problema é o retorno, é a gestão desse dinheiro e a ineficiência e a corrupção dentro da máquina pública, que deveria ser um serviço altamente voltado para a população. É o contrário, é um serviço extremamente gastoso. Hoje você tem grandes privilégios, você tem um governador que foi 4 anos governador do estado, ganhou uma pensão vitalícia gorda com o salário que ele recebia, enquanto um trabalhador comum tem que trabalhar 35, 40 anos para receber uma miséria de salário mínimo, e pior agora com a reforma previdenciária, ainda ter o corte se você tiver mais de uma pensão acumulada. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas essa é a realidade que a gente vive, né? Não vejo uma mudança lógica e justa no curto prazo, a não ser que haja uma mudança muito profunda aí nos próximos 100 anos. Espero que as próximas gerações possam promover isso. No curto prazo não vai ter. Então nós que estamos aqui agora vamos fazer o possível, que está dentro das nossas possibilidades, fazer a nossa parte, recolher os encargos, porque a regra do jogo é essa, e tocar para ter uma empresa mais eficiente, com mais estratégia, para abrir novos canais canais de aquisição, abrir novos canais de aquisição, melhorar a nossa contratação de funcionários, treinar a nossa equipe, motivar, enfim, tornar a nossa empresa mais eficiente e pagar todos os impostos, tudo que é devido dentro das regras do jogo, porque isso vai fazer de nós empresários, né, com muito mais autoridade, com muito mais capacidade de negociar e tomar decisões também mais inteligentes e assertivas, se aproveitando de tudo que a legalidade nos permite. Acho que hoje o grande triunfo dos contadores em apoiar os empresários é trazer soluções lógicas e legais, né, para que o empresário não corra mais riscos tributários nem trabalhistas, possa estar 100% dentro da regra e mesmo assim conseguir atingir ali a sua margem de rentabilidade desejada. Vamos acompanhar o que vem por aí, espero dias melhores e vamos trabalhar cada vez mais para que o Brasil e toda a nossa cadeia produtiva melhore e também fazer com que nós, que temos o controle da nossa empresa, da nossa operação, possamos promover as mudanças de dentro para fora, né? De dentro para fora. Isso é o que eu acho mais importante hoje, controlar o que podemos controlar e seguir cada vez mais construindo algo que realmente agregue valor para você, para a sua família, para os seus colaboradores, para os seus clientes e para os seus fornecedores e para a comunidade, né, da qual as empresas estão inseridas.